Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Buchiana. O assunto de hoje é sobre o livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco. No vídeo de hoje, vamos discutir sobre o livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco, um dos maiores e improváveis sucessos literários do século XX, porque um texto que combina teologia medieval e romance policial consegue agradar desde o mais severo crítico ao leitor normal. Eco afirmava que escreveu o livro porque queria envenenar um monge. O que essa frase explica sobre a obra? E sobre o prazer de leitura? O que Sherlock Holmes tem a ver com a narrativa? My dear Angela, it's elementary. Gostou? Já deixa seu joinha, se inscreva no canal e vem com a gente. O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Esse livro aqui foi e ainda é um grande sucesso, não só por causa do filme de Jean-Jacques Annaud, mas também porque ele é um daqueles livros que a gente começa a ler e não sente vontade de parar. A gente começa a ler e quer saber o que acontece com as personagens, a gente quer saber a resolução de enigma, a gente quer saber qual vai ser o próximo a morrer. É um daqueles livros impossíveis de largar. E felizmente a gente conta com uma nova edição. Essa edição da Record, capa dura, bem diagramada, com um trabalho na capa de arte fantástico que faz referência ao mundo medieval. Uma edição que tem o famoso pós-fácil ao Nome da Rosa, que inicialmente era vendido separado e depois foi anexado ao livro. Uma edição também que tem as famosas traduções dos termos em latim, das expressões em latim, que nas edições antigas, como essa aqui, a primeira edição do livro, e nas edições antigas da Record, não tinham. Umberto Eco foi lançar O Nome da Rosa aos 48 anos, isso em 1980. E é importante começar com essa informação para a gente ter uma ideia. Umberto Eco lançou O Nome da Rosa quando ele já era um acadêmico consagrado. Eco era um dos maiores acadêmicos, um dos maiores intelectuais da Itália. Eco tinha uma obra consolidada na semiótica, na filosofia e na comunicação. Eco foi um dos primeiros autores a trabalhar um termo chamado cultura de massa sem fazer uma depreciação, ou seja, ele foi um dos primeiros autores a levar o estudo dos quadrinhos a sério, ele foi um dos primeiros autores a fazer reflexões sérias, a fazer reflexões embasadas defendendo o que outros autores não gostavam, o que outros autores diziam que era apenas cultura de massa, que era apenas algo alienante, que não deveria ser tão levado a sério. Umberto Eco foi lá e começou a refletir sobre essa cultura de massa de forma séria, a problematizar essa cultura de forma séria. La televisione e i mezzi di massa in genere sono uno strumento che contiene già in sé la propria ideologia negativa. E nessuno potrà piegare questi mezzi ai propri fini perché sarà piegato da questi mezzi. E cosa vuol dirci in proposito? E aos 48 anos, sendo um acadêmico consagrado, traduzido, lido, que já tinha entrevistado Foucault, que já tinha entrevistado Adorno, que tinha livre trânsito na intelectualidade europeia, ele lança o seu livro, O Nome da Rosa, que vai ser um divisor de águas na história da literatura do século XX e também na história da vida de Umberto Eco, porque depois que ele lançou esse livro, ele passa a ser o autor do Nome da Rosa. Antes do Nome da Rosa, a ideia de um acadêmico erudito, alguém como Umberto Eco, escrevendo um romance,
era tudo menos sinônimo de best-seller. Era tudo menos sinônimo de sucesso editorial. As editoras tinham medo, eram receosas que ao lançarem esse tipo de autor aparecesse um grande livro, aparecesse livros no sentido de tramas hipercomplexas, narrativas hiper difíceis de compreensão, a qual não alcançariam o grande público, ou seja, era sinônimo de muito papel, de muitos livros na prateleira, mas poucas vendas. E quando Umberto Eco chegava para os editores e dizia que queria lançar um livro que se passava no século XIV, numa abadia cheia de crimes, cheia de monges, aonde iam se discutir um pouco das teorias medievais, a qual o livro ia ser permeado por citações em latim, a qual o livro ia ser recheado de tramas e intertramas que tinha alguma coisa a ver com temas além do livro, obviamente que os editores não eram muito receptivos e não foram muito receptivos inicialmente à ideia. If I had to write a detection story, it would be 500 pages long and take place in a medieval monastery. And then she said, no, it's not what I look at. Tchau, tchau, tchau. Antes de explicar o enredo, é necessário entender que Eco constrói um narrador antigo, um narrador do mundo medieval para narrar essa história. Então nós não temos um narrador moderno, mas nós temos um narrador de 1300. E somente alguém que conhece muito o mundo medieval pode construir um narrador que possua essa tal acurácia, essa tal maneira de narrar que nos parece mais fiel. Ele não coloca alguém moderno narrando as tramas de assassinato ou narrando uma investigação. Ele coloca um homem, descreve um homem medieval descrevendo o que viveu. Eco fez seu doutorado em Idade Média, lançando esse livro, Arte, Beleza e Estética Medieval. Ele era alguém que conhecia esses textos medievais com profundidade. É muito importante a gente entender a trama do manuscrito construída por Umberto Eco. O autor começa então narrando que encontrou o manuscrito do século XIV já impresso por uma editora do século XIX e a qual ele está reescrevendo, a qual ele está retransmitindo agora no final do século XX, ou seja, lá em 1980. Então há um jogo de 3 tempos conectados, esses 3 tempos que constroem essa história. Em uma manhã de novembro do ano de 1327, chegam até uma abadia o frei Guilherme de Baskerville e um jovem noviço, Adso de Melk. Já discutiremos a importância desses nomes. Guilherme é o precursor de uma missão política entre o imperador da Baviera e representantes do Papa. O palco do romance será então a abadia, que é famosa por sua biblioteca. Aqui entramos no grande símbolo do romance, a biblioteca, que não é apenas uma biblioteca, é um labirinto. Mas o que é um labirinto? Questão colocada por Eco desde o princípio. Eco vai nos apresentando o modo de vida dos monges, como era viver em uma abadia, a rotina de missa, de afazeres, a arte dos copistas. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente de oração vai rivalizar com uma série de assassinatos misteriosos que denunciam os pecados dos monges. Os assassinatos começam a ser relacionados às trombetas do Apocalipse. Frei Guilherme começa a demonstrar para Adso uma série de procedimentos investigativos para entender o que está acontecendo na abadia. É uma aula de investigação baseada em indícios e provas empíricas, mostrando que não estamos diante do sobrenatural, mas de uma trama humana e assassina.
Acabamos descobrindo que as mortes estão relacionadas à leitura proibida de um manuscrito considerado perdido de Aristóteles, um livro sobre a comédia, que trata sobre os motivos do riso. Assim, o riso está no centro dessas mortes. O riso que transforma o mundo no caos, o riso que acaba dando gratuidade à existência dos homens e afastando-os de Deus. Tzu mantém uma rotina de descoberta. Aprende a visão de mundo de Guilherme. Observa um lado da igreja que não conhecia, formada por homens pecadores, e também descobre sensações proibidas. O romance se torna também um labirinto de significados. Os nomes se correspondem com outros nomes. Assim, o sentido do nome da rosa. O romance termina com todas as perguntas respondidas, mas temos a sensação de que algo não foi dito, ou que podemos entender algo de outra maneira, e por isso sempre podemos voltar ao texto. Pensar o enredo interessante não é um problema. Tornar este enredo interessante, aí está o grande romancista. Umberto Eco acredita que escrever é, antes de tudo, construir mundos. Se este mundo é o passado, ou seja, é um romance histórico, é necessário estudar esse mundo, é necessário pesquisar sobre esse mundo. Se esse mundo que se vai ser construído é um mundo de fantasia, é necessário também pesquisar e entender como esse mundo funciona, para que o autor consiga passar ao leitor uma certa ideia de realidade. And that is the fascinating aspect of telling a story, to create a world, to decide how our spaces, characters. Nesse mundo medieval reelaborado por Eco, nós temos a famosa dupla Sherlock Holmes e Dr. Watson reatualizada, que é Guilherme de Baskerville e o noviço Addison. Guilherme de Baskerville é a junção do nome Guilherme de Ockham, filósofo medieval que defendia a intuição e o racionalismo, com a menção do livro O Cão dos Baskerville, de Conan Doyle. E como nas aventuras de Conan Doyle, é Addison, ou Watson, que vai narrar as aventuras do amigo. O nome Addison tem algo de semelhante com o verbo em latim adsum, que quer dizer estar presente, ou seja, ser testemunha. E será o manuscrito de Addison que vai nos contar a história daquilo que se passa na abadia. No caso aqui, o Guilherme de Ockham, o nosso Sherlock Holmes medieval, que vai tentando resolver este mistério da abadia. My dear Agile, it's elementary. O Nome da Rosa aborda então duas paixões de Umberto Eco: a biblioteca e o labirinto. Por isso a biblioteca do romance vai ser em forma de labirinto, porque toda a biblioteca para Umberto Eco tem algo de labirinto. I started designing my own library as a labyrinth, keeping in mind that, according to a medieval definition, unc mundum typice labyrinthus denotat ille, that is, a labyrinth is a model for the world. Isso porque a organização do conhecimento humano tem algo de andar em labirintos. Existem diversos tipos de labirinto, como existem diversos tipos de conhecimento. A library is a labyrinth. Then, by a transitive property, a library is an image, a model, and an ersatz of our world. O Nome da Rosa é uma declaração de amor à biblioteca, como uma forma cultural de disposição do conhecimento, ou seja, uma forma cultural de organizar o conhecimento. Quem gosta de livros sabe da alegria que é andar em uma biblioteca e se deparar com vários livros, com livros que nunca tinha ouvido falar, com livros em outras línguas,
com vários tipos de publicação. O nome da Rosa, então, é essa declaração de amor à grande biblioteca como um símbolo de um grande labirinto, como um símbolo do conhecimento. According to a medieval definition, unc mundum typice labyrinthus denotat ille, that is, a labyrinth is a model for the world. Eco vai dizer no pós-escrito ao nome da Rosa, que felizmente já está no final dessa nova edição, que ele escreveu o livro porque queria envenenar um monge. Obviamente que isso é uma grande brincadeira. Ele não desejava envenenar ninguém, como propriamente ele vai contar num outro escrito chamado Confissões de um Jovem Romancista. Mas esta brincadeira traz algo sobre o poder da literatura. O escritor, ele não quer envenenar ninguém. Mas qual é o poder da literatura? Os monges não morrem envenenados por estarem lendo um livro proibido? Um bom escritor tem algo de farmacêutico. Se o farmacêutico consegue produzir um remédio e esse remédio produzir a cura por fazer com que o corpo produza determinadas substâncias, a mesma coisa ocorre com a literatura. A literatura pode produzir na gente sensações que vão desde a alegria até a raiva. E quando Umberto Eco diz que desejava envenenar um monge, ele está se referindo a isso, que ele desejava talvez criar um livro que nos envenene, que nos dê vontade de terminar, que nos produza tensão, que nos produza vontade de querer saber o que está acontecendo, que nos produza suspense, que nos produza angústia e que nos produza assombro. Por isso que o escritor tem algo de farmacêutico. E Umberto Eco, como o grande semiólogo, o grande teórico, o grande filósofo que era, sabia muito bem dos limites e das possibilidades da literatura. O Nome da Rosa, então, é um livro que recompensa todos os tipos de leitores. Desde aquele leitor que entra na história sem saber muito sobre as discussões de Umberto Eco e vai acompanhando somente a trama policial, entre aspas, porque estamos na Idade Média, ou aquele leitor que entra interessado nas discussões teológicas medievais, ele também vai sendo recompensado pela erudição de Umberto Eco, ou aquele leitor que se interessa pelas teorias de Umberto Eco, o escritor, o acadêmico, o semiótico, ele vai sendo também igualmente recompensado. Ele é um livro para se ler aos 15, para se ler aos 25, para se ler aos 35. Ele é um livro que a cada vez que nós revisitamos, nós somos levados a novas reflexões. Somos levados dentro desse labirinto, somos colocados dentro dessas tensões fabricadas pelo texto. Nihil est in homine, nihil est in nos. O Nome da Rosa, então, vale a leitura e vale a releitura nessa edição da Record. Se você quiser dar de presente para alguém um livro final do ano, aqui está um bom livro, O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Se acaso você achar essa edição meio cara, você pode encontrar edições baratíssimas em sebo, já que esse livro teve várias edições.
Sua participação é muito importante. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal, porque a gente é novo aqui no YouTube e é muito importante contar com a sua participação. Muito obrigado!